No último dia 22, o governo federal editou o decreto, famigerado decreto, todo mundo ouviu falar, extinguindo a Reserva Nacional de Cobre e Associados, RENCA, localizada entre os estados do Pará e do Amapá e com tamanho equivalente ao estado do Espírito Santo. Foi criada em 1984 pelo presidente João Figueiredo, lembra? Durante o regime militar. Na época, havia receio de que naquela região grandes áreas fossem requeridas por empresas de mineração estrangeiras, comprometendo a segurança nacional. Bom, aí foi uma chiadeira geral quando esse decreto foi editado, né? Assim que foi publicado e se tornou público, a reação imediata veio. Aí o governo editou um outro decreto, revogando o anterior, mas manteve a extinção da RENCA. Então todo mundo disse, mexeu, mas está tentando enganar a opinião pública, não é assim, né? Bom, conclusão, ontem o Ministério de Minas e Energia suspendeu os efeitos do decreto para ampliar o debate sobre esta reserva. Quais os problemas que poderiam ou poderão ainda ocorrer, porque a gente não sabe qual será a decisão final, não é, do governo, com a extinção dessa reserva. O sim, já que você ouviu, é do professor Pedro Luiz Cortes, que está sempre aqui com a gente às sextas-feiras, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tudo bem, professor? Tudo bom, Roxane? Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Acabei me antecipando um pouquinho. Não, tô brincando. Mas pode se antecipar sim, já dando o seu sim, porque é no mínimo muito polêmico isso tudo. Aí disse que fez, mas não fez. E agora? Claro, vamos contar essa história? Vamos contar essa história. A criação da reserva durante o regime militar, ela não foi motivada por uma visão ambiental. Ela foi uma tentativa de garantir que extensas áreas não ficassem com empresas estrangeiras de mineração, o que poderia, na visão dos militares, comprometer a soberania nacional. Então, na época, havia um empresário americano, né, o Daniel Kate Ludwig, que era proprietário de uma extensa área entre os estados do Pará e Amapá. E essa área, né, pouco menor do que o estado de Sergipe, abrigava o famoso, na época, Projeto Jari para a produção de celulose. Como Daniel Ludwig era acionista de uma empresa de mineração estrangeira interessada em áreas entre o Pará e o Amapá, os militares receavam que o controle de extensas áreas ficasse nas mãos de um mesmo grupo estrangeiro. Então, por isso, criaram essa reserva. Então, apesar dela não ter sido motivada por uma preocupação ambiental, a criação da RENCA conseguiu manter a região relativamente intacta, pois evitou, em tese, a exploração mineral mais extensiva. Na prática, embora grandes empresas de mineração não tenham se instalado na área, o que aconteceu foi que muitos garimpos ilegais acabaram se desenvolvendo na região. E não devemos pensar, né, muitas vezes, no garimpo como aquela figura do indivíduo que vai sozinho, com uma bateia na mão, né, buscando pepitas nos sedimentos dos rios, a visão, vamos dizer assim, clássica, né, ou histórica do garimpo. O garimpo atual, muitas vezes, é uma atividade extensiva que utiliza equipamentos pesados, tratores, por exemplo, para promover o desmatamento, modificando margens dos cursos d'água, e dragas que revolvem os sedimentos dos rios. Tudo isso sem qualquer preocupação ou planejamento em relação ao impacto ambiental, né? Então, esse impacto ambiental do garimpo, ele é significativo, e o garimpo em si, muitas vezes, ele fomenta o comércio ilegal do ouro, né? Não há um pagamento de royalties ou impostos, ou seja, essa riqueza, ela não reverte, não gera nenhum benefício para a região, né? O que é muito ruim. Exatamente. E o risco desse decreto era fomentar ainda mais esse tipo de atividade. Um parecer da Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, do próprio governo federal, diz que esse decreto poderá, né, elevar o risco de desmatamento pelo aumento da migração e poderia aumentar a violência nas disputas agrárias e comerciais na região. Ou seja, poderia intensificar uma série de problemas que já vem ocorrendo na região. E ontem, ao chegar na China, antes mesmo desse decreto ter sido cancelado, né, o presidente Temer disse que o que há é uma regularização da exploração que se faz naquela região, nada mais do que isso, é uma singeleza ímpar, né, segundo ele. Mas é importante verificar que não houve no decreto qualquer medida
de regularização de garimpos ilegais. Não houve por parte do governo qualquer medida que promovesse uma fiscalização efetiva da área. E hoje essa fiscalização ela é inexistente pela falta de pessoal e recursos. Então, com o fim da reserva, haveria um incentivo, uma espécie de liberou geral para o garimpo ilegal que já está na área. Isso provavelmente atrairia mais pessoas envolvidas com o garimpo ou interessadas no garimpo, o que poderia intensificar os problemas na região. Uhum. Agora, é importante a gente considerar que a mineração séria, legalizada, tal, ela é necessária porque ela fornece recursos necessários à produção industrial e ao desenvolvimento econômico, mas ela precisa ser acompanhada de uma fiscalização efetiva, que hoje não ocorre, né? Não há na região. Com isso, o governo ele preservaria recursos perdidos com a atividade ilegal, né? Ele perde muito dinheiro por deixar de arrecadar com o garimpo, né? O garimpo, em geral, não paga royalties, imposto, nem nada, não tá, embora seja, por vezes, uma atividade muito extensiva. E também com a fiscalização, ele reduziria os conflitos pela posse da terra e os impactos ambientais. Então, esse debate, ele é fundamental e, obviamente, essa iniciativa deveria ter sido considerada antes de qualquer decreto. Então, teve um decreto que era extremamente simples, foi anulado, vem um segundo decreto mais longo, mais extensivo, mas também não melhorava a situação, e agora veio essa anulação. Falando em termos populares, eu considero que é um governo trapalhão, né? Nesse sentido, porque esse debate... Muito ruim a mensagem que passa. Exatamente. Não? Esse debate, ele deveria ser estabelecido antes de qualquer medida, ou seja, se coloca isso em discussão, né? Põe os diversos interessados, né, para deliberar a respeito do que está se passando, enfim, né, quais são as perspectivas, o que poderia ser feito na área, e aí sim, né, parte aí para um projeto de lei, algum instrumento mais efetivo e negociado que permitisse uma solução mais permanente para aquela área. Porque é bom resolver a situação ali e legalizar de uma vez por todas, para poder fiscalizar e cobrar direitinho o que tem que ser cobrado e reverter, como você está dizendo, para a população. O importante também é a mensagem que passa. Exato. Porque à medida em que você tem um decreto extremamente simples, liberando a área, isso passa uma mensagem muito ruim para outras áreas que ainda têm algum tipo de proteção. Então, e veja, não é a primeira vez que o governo faz isso, né? Ele teve já antecedentes esse ano mesmo, né, em relação a essas questões, e isso fica muito... passa uma mensagem muito ruim para aqueles grupos de interesse que estão agindo de maneira ilegal na Amazônia. Então esse debate, que na verdade ele está propondo agora, isso deveria anteceder qualquer medida que fosse tomada ou que tenha sido tomada, né? Professor Pedro, desde março que eu estou ouvindo essa história, li uma notícia... acho que, se não me engano, no início de março, sobre a possibilidade, vai se voltar a extrair ouro da Amazônia. Então é uma história que já está sendo... Sim, essa história ela vazou para as mineradoras canadenses já no início do ano. Há algum tempo. Né? Já faz algum tempo. Então não é uma medida que foi tomada intempestivamente, né? Isso, o governo já vinha pensando nisso. Mas é bom toda essa manifestação porque isso evita que o governo tome medidas parecidas com outras áreas ao longo dos próximos meses. Se ele já vinha pensando, eventualmente, em fazer alguma coisa nesse sentido, isso já pode servir de alerta. Falar, olha, temos que debater antes de qualquer medida aí que possa comprometer, né, o que a gente tem é o seguinte... a reação da sociedade foi importante, né? Tem um arcabouço legal que protege a Amazônia em várias áreas de proteção, áreas indígenas e tal. O problema é a falta de fiscalização. Né? Como não há fiscalização, se você passa a mensagem desse liberou geral, quer dizer, aí realmente vira terra de ninguém. Exatamente, muito bem. Vamos acompanhar para ver, pode ser até que semana que vem a gente fale novamente desse assunto, porque a gente não sabe exatamente o que o governo pode decidir em relação
relação a isso, né? Vamos acompanhar. Professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras aqui com a gente, falando sobre um tema importante, relevante, sobre meio ambiente. Ele que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tem também um canal no YouTube com o Ambiente a Nosso Meio. Esse projeto todo mundo pode acessar. É isso, né, professor? Demos o recado. O recado está dado. Bom dia a todos. Bom fim de semana. Para todos nós. Até a próxima.